eu sei da importância dessa palavra para a igreja e para aqueles irmãos que também não estão aqui. E nós queremos orar por eles. Marcos 35, Marcos 4, 35 até 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então disse-lhe: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Obrigado, Pai, pela tua palavra. Nós confiamos que tu queres falar conosco, nos usar, derramar do teu Espírito e mais uma vez, Pai, trazer à igreja em Natal a revelação daquilo que tu queres. Nós oramos, clamamos, Senhor, por toda a unção sobre a nossa cabeça, graça sobre esse tempo, sobre os irmãos, os que ouvem, como nós já oramos aqui nessa manhã. Trabalha isso conosco, nós te pedimos no nome de Jesus. Capítulo 4, versículos 35 até o versículo 41, fala sobre algo que aconteceu naquele dia. Em seguida a palavra diz que já era tarde. Sendo já tarde, passemos para outra margem. Eu creio que é importante a gente lembrar e ver, quando aconteceu essa situação, o que Jesus estava fazendo, de onde ele vinha, qual que era a tarefa dele, as batalhas dele, os compromissos dele. A gente podia ir lá no capítulo 3 também, vou deixar. Capítulo 3 também, quando a palavra, ela fala, já no versículo 35, último versículo, né? Porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, aqui Jesus está falando sobre relacionamento, sobre quem são os seus discípulos, né? Quem são as pessoas que o ajudam. Então, Jesus está dizendo, são aqueles que fazem a minha vontade. Se a gente lê antes, ele está falando de muitas coisas, né? Está falando sobre cura, está escolhendo os 12. Mas quando chega no capítulo 4, ele está ensinando os irmãos, ali aqueles seus discípulos, a respeito das parábolas, né? A primeira parábola que ele fala é a parábola do semeador. Mas a Bíblia diz, se a gente vê essa explicação da parábola, depois a parábola da lâmpada, a parábola do crescimento espiritual, a parábola da semente de mostarda. Então a palavra mostra que os discípulos, eles não aprendiam, eles não sabiam, eles não entendiam. Então essa também é a nossa batalha. Nós queremos de fato edificar a igreja, mas tem uma quantidade de batalhas
para edificarmos a igreja. Ontem, quando eu falava com uma jovenzinha aqui, ela disse: não, meu pai é instável. Ou então, se você fala com uma outra jovenzinha assim: não, meus pais são ocupados, né? Ou se você fala, às vezes com uma mãe: não, tem batalha com meu filho. Ou se você fala com um líder, diz assim: não tem batalha com a igreja, os irmãos não entendem. Ou se você fala a respeito das irmãs, das mulheres da igreja, tem confusão com as mulheres da igreja e tal. E os homens não tomam uma posição. Então, Jesus também lidava com essa dificuldade. E a palavra aqui nos mostra que os discípulos, eles não entendiam aquelas parábolas, né? Isso fica cansativo, bastante cansativo. É cansativo para quem ensina, é cansativo para quem ouve, porque tudo que você ouve e não aprende, é como na escola. Fica cansativo para o professor, fica cansativo para os alunos, né? Eu, há pouco tempo, lembrei de um irmão que falava, ele fez engenharia, mas ele disse assim: eu não vou de maneira nenhuma nunca mexer com o negócio de cálculo, de fundamento, porque esse negócio é muito chato. E depois passaram alguns anos e ele pensou assim: mas o fundamento nessa casa, ela só está aqui de pé por causa do fundamento, né? Se a gente olhar os prédios altos, é preciso cavar muito para baixo. Então, antes da gente ter qualquer edificação, nós precisamos trabalhar o fundamento. E o fundamento é a palavra. O fundamento é a oração. Se nós não temos esses dois fundamentos, então a gente sabe que nós vamos ter problema. Por que que nós vivemos muitos problemas? Porque nos falta fundamento. E quando falta fundamento, fica cansativo para nós. Como edificar a igreja sem fundamentar a igreja? E a base é a palavra, e a base é a oração, a base é a revelação, é o entendimento que Deus quer nos dar da sua obra, né? Quando Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, 9 a 11, ele está dizendo que nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus sois vós. E a palavra diz: eu lancei o fundamento como prudente construtor. Cada um vai ter esse cuidado, porque ninguém pode lançar outro fundamento que não seja Jesus Cristo, o Senhor. Então tem que ter um fundamento. É uma palavra importante para a igreja, porque de fato, quais são os nossos problemas? É a nossa falta de fundamento. Se Deus fala assim, e aqui nós não estamos falando só em parábolas, mas estamos falando de uma forma mais concreta, né? Aqui as parábolas vai falar, essa primeira, por exemplo, do semeador, né? Então ele lança a semente, o semeador, uma cai num solo rochoso, a outra ela vai cair meio de espinhos, em boa terra, etc. Então depois ele tem que explicar essas parábolas, e ele segue instruindo os discípulos. Então quando ele instrui e ele fala conosco, a gente sabe, por exemplo, que o propósito de Deus é que nós, maridos, possamos cumprir o nosso papel de marido. Que as esposas cumpram os seus papéis de esposa. Que os filhos sejam obedientes aos pais. Que os pastores tenham um coração para pastorear o rebanho. Que o rebanho possa, então, honrar os seus guias. Então, o que Jesus, de uma forma geral, panorâmica, está ensinando, é para que os discípulos andassem debaixo da palavra, caminhassem debaixo da vontade de Deus, entendessem o reino de Deus,
compreendesse essa revelação da palavra de Deus, e eles não conseguiam compreender, aprender. E ele explica essas coisas para que os irmãos conheçam a vontade de Deus. Mas não é só olhar para o capítulo 4, os versículos anteriores, que aqui vai terminar, então, o capítulo 4. Mas é olhar para o capítulo 5 também. No capítulo 5, a palavra diz que o que então Jesus iria encontrar naquela cidade, a próxima tarefa dele, depois então, naquele dia bastante cansativo, o que Jesus teria que fazer, agora, quando eles passavam para outra margem, ele ia encontrar nessa cidade, na terra dos Gesarenos, uma pessoa endemoniada. Capítulo 5, a partir dos primeiros versículos. E essa pessoa não tinha um demônio qualquer. A Bíblia diz que era uma legião de demônio. Então era um homem de uma possessão, de um espírito imundo, que nem mesmo com cadeias podia prendê-lo. A palavra diz que também, muitas vezes, preso aos grilhões e cadeias, ele quebrava essas cadeias e despedaçava esses grilhões. Era um demônio daquele complicado de enfrentar. Você já expulsou? Quem já expulsou um demônio aqui? Irmãos, temos que ter experiência de se expulsar demônio. Não é correr dele, não. É expulsar o demônio. Então, a palavra mostra aqui que esse não era um demôniozinho qualquer, que você pega e expulsa. Sai! Em nome de Jesus. E ele sai. Mas era uma legião de demônios. Então, esse demônio era complicado. Eu já lidei com alguns demônios assim, você chega e está quebrando tudo. Quebra a cadeira, quebra a mesa, chuta o balde mesmo, chuta o púlpito, tenta te chutar. Eu conheço pastor que já foi pego assim pela gravata, assim, e joga no chão. Tem demônio bravo, né? Mas não corra desse demônio, não. E a palavra diz que os espíritos imundos, que os demônios, eles se sujeitam a um servo de Deus. Amém? Amém? A palavra diz que Deus nos deu poder para expulsar demônios. Amém? Para repreender enfermidades. Mas Jesus vai lidar agora com esse homem que tem uma legião de demônio, que ficava no cemitério de dia e de noite, clamando entre os sepulcros, pelos montes, e feria, ele ficava se ferindo nas pedras. Que demônio mulambo, que demônio ruim, feio, complicado. Agora, Jesus iria enfrentar isso aqui e iria enfrentar outras coisas, mais milagres de cura e processos que ele iria enfrentar. Então, uma coisa Deus me mostrou na palavra, e eu creio que é importante a gente entender todo esse quadro, e por que que algumas vezes nós não experimentamos as mesmas coisas. Como é que foi o seu dia? Vamos pegar de 5 dias para cá. A gente foi no shopping, alguém, né? Foi no shopping sim? A gente foi no shopping, não foi? Não precisa nem levantar a mão, alguns, né? Aí teve gente que também comprou, vendeu, trabalhou, não é isso? Tomamos café, namoramos. Aí a gente brincou, teve aniversário, festa, etc. Se nós olharmos para tudo que nós fizemos essa semana, está um pouco diferente de como Jesus ocupou o tempo dele aqui. Porque ele ocupou com a obra, ele ocupou fazendo a obra, ele ocupou ensinando, instruindo.
Será que essa semana nós proclamamos Jesus para alguém? A gente orou por algum enfermo? A gente se ocupou com a palavra, com oração? Irmãos, Jesus, ele estava ligado o tempo todo nas coisas de Deus. E às vezes nós pensamos assim, mas por que a minha vida não flui igual à vida de Jesus? Pode ser que você diga assim, mas eu tenho que comprar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar a conta e etc. Irmãos, na realidade, nós estamos ocupados com muitas coisas, mas a gente está pouco ocupado com Jesus, com as coisas de Jesus. Então, daí que Jesus tinha um resultado e que nós temos um outro resultado. Porque ele estava ocupado com as coisas de Deus o tempo todo. Quando a palavra diz, naquele dia, sendo já tarde, eu pergunto aos irmãos, naquele dia, sendo já tarde, o que você fez? Para Deus? Pode falar. Dormiu, quase nada, atendemos a nós mesmos, aos nossos objetivos. Isso quer dizer que eu estou dizendo que não pode trabalhar, que não pode se ocupar com outras coisas? Podemos. Mas a gente aprendeu também um versículo lá de Coríntios que diz que tudo nós fizermos, nós temos que fazer para a glória de Deus. Deus te chamou para trabalhar? Então, no seu trabalho, você tem que estar glorificando a Deus. Primeiro contato, dá Jesus para ele. Segundo contato, também dá Jesus para ele. Ora por ele. Se precisar ensinar a palavra, gastar mais tempo com isso, parar de fazer salgado, né? De repente, está fazendo salgado, está ocupado, o salgado ocupa, e tem que fazer salgado, né? Porque depois você vai dizer, e aí, você vai pagar meu aluguel no final de semana? Tem gente que pergunta, né? Quem vai pagar? Irmãos, o que a gente tem que entender é o seguinte, eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, é para a glória de Deus. Jesus estava cansado, já era tarde, naquele dia, sendo já tarde, ele entendeu assim, tem que passar por uma outra margem, porque também tem isso, quando a gente, as irmãzinhas na escola, né, está estudando, oramos aqui, pelo pessoal que vai ser médico, engenheiro, né, missionários, né, teólogos, cheio de Deus, gente que estuda a palavra, que ora, que vai ser enviado. Mas o que nós temos que fazer em tudo, é dar Jesus. Pagando a compra ontem no supermercado, fala de Jesus pro caixa, não tenha vergonha. Eles jogam toda a podridão que tem. E a gente não compartilha com eles a riqueza que nós temos. O tempo todo nos outdoor, na televisão, na rua, você vê toda a sujeira. E você não vai limpar essa terra com a palavra de Deus? Que o propósito de Deus é que a terra esteja cheia do conhecimento de Deus. Essa é a vontade de Deus. Jesus estava cansado de fazer, inclusive a obra. Então, eu disse, e estou dizendo à igreja que é importante essa palavra. Eu falei um dia para o médico que falou comigo assim, eu estou proibido de falar de Jesus aqui no consultório. Era um consultório que cuidava dessa situação de esperma e essas situações relacionadas com o desenvolvimento sexual, né? Essa questão de hormônio. Então, lá tinha muitas revistas pornográficas e muitas coisas, porque as pessoas tinham que, de alguma forma,
ejacular para fazer um teste em situações de mulheres e frigidez e uma quantidade de coisa. Ele disse assim, eu estou proibido. Eu falei, então se você está proibido e trabalha num ambiente desse, você não pode, você tem que sair disso, porque a Bíblia diz que tudo que nós fizermos, nós temos que fazer para a glória de Deus. Esse irmão vivia um problema, uma crise grande no casamento, e eu tirei aquele irmão que trabalhava com um desses bambambãs conhecido, né, nessa área hormonal e sexual, doenças sexuais, e levei lá para a Vitória. E Deus mudou a vida desse irmão, da esposa, e etc. Então, tudo que nós fizermos, está estudando, compartilha Jesus. Vai sofrer bullying, perseguição e gozação, etc. Fala de Jesus. Fala e não te cales, é o que diz a palavra. Então, a primeira lição para a gente começar essa palavra é entender: no meu trabalho eu tenho que glorificar a Deus, na minha escola eu tenho que glorificar a Deus, tudo que eu estou fazendo é para glorificar a Deus. Irmãos, a gente tem que dormir, tem que comer, tem. A gente tem tarefas que são daquelas inadiáveis e responsabilidades temos. Mas em tudo, nós temos que glorificar ao Senhor. E a palavra mostra que Jesus, então, depois de todo esse trabalho, e para onde ele ia, ele tinha que agora descansar. Ele tinha que sair daquele ambiente. Porque tem um momento também que a gente tem que descansar. Nós temos que sair daquele ambiente. E a palavra diz isso: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Então lá para outra banda, né? E agora a palavra diz assim, que eles despediram a multidão. Olha que Jesus está com os discípulos e ele está também com a multidão. Ele ensinava os discípulos e ensinava a multidão. Então, agora eles despedem a multidão, tomam o barco, e aqui tem esse detalhe importante, que eles vão no barco, eles agora estão juntos, só Jesus e os discípulos. E a palavra mostra que, depois desse dia exausto com os discípulos, fazendo o trabalho do Senhor, eles passam a essa outra margem. Pega esse detalhe aqui importante no final do versículo 36. Depois nós vamos comentar um pouquinho sobre ele. E outros barcos o seguiam. Quando a gente reparte a palavra, irmãos, tem batalhas, tem tensões, tem resistências, tem lutas. Em qualquer ambiente que nós tivermos. O próprio Jesus já disse isso, que tem casas que não vão nos receber. Os jovens, eu falei um pouquinho com eles sobre isso, né, que a gente acaba de ter um encontro lá em Vitória, escola de verão, Daniel e a Bia aqui de Natal, né, estavam juntos lá, e nós fomos para a praia fazer evangelismo, nós fomos para uma ponte que tem um índice muito grande de suicídio. Então, de repente, você ouve gente incomodada, que você está entregando a palavra. Eu me lembro que passou uma senhorazinha e disse assim, isso é gente sem o que fazer, vai procurar trabalho. Não tem problema. Tem gente que não entende a palavra, resiste à palavra, trata mal, agride, mas tudo isso está previsto, irmãos. Então, na pregação da palavra, nós vamos enfrentar a oposição. Não tenha medo lá na escola, não tenha medo lá no ambiente de trabalho. E se você for mandado embora, porque está falando de Jesus, porque
O chefe falou assim, ó, disse que eu não estou. Aí você fala assim, eu não minto. Aí, vou te demitir. Aqui você está aqui para obedecer, tá? Não vou obedecer mentira. Deus vai nos honrar. Amém? Amém. Porque, de fato, nosso assunto é com Deus. E nós podemos marcar um chefe, um patrão, uma pessoa que diz assim, essa pessoa, ela tem, de fato, caráter. Então tem batalhas, tem tensões, tem dificuldades. Jesus enfrentava essas tensões na pregação da palavra, na proclamação da palavra. Mas não é só isso. Quando eles estão então juntos, quando eles partiram, a Bíblia diz então que levantou-se um grande temporal de vento e de ondas que arremessavam contra aquele barco, de modo que o mesmo já estava para encher-se de água. Imagina, eles estão indo num barco, que certamente era um barco bem primitivo, bem diferente desses barcos grandes, impressionante, né? Como Paulo, ele viajava por aquelas cidades todas, lugares longe, navegavam, então eles tinham umas experiências assim, de batalhas, de lutas, quando navegavam. E a palavra disse que aconteceu isso. Imagina, uma outra coisa também que a gente tem que prestar atenção. Se você está com sono, quer ficar de pé, pode ficar de pé. E a gente vence o sono. Mas olha bem, o que aconteceu naquela situação? Ele estava indo para expulsar um demônio terrível. Amados, vamos aprender uma coisa. Antes ou depois de algo que Deus quer fazer, trabalhar, tem um grande temporal. Tem muito vento. Tem muita onda que bate contra o barco. E aquelas ondas quase quebravam o barco. Mais do que isso, quase que estava enchendo aquele barco de água. Então vamos sempre aprender. Por que alguns irmãos não estão aqui hoje pela manhã? Tem batalhas. A gente vive uma batalha espiritual. Talvez você mesmo, para chegar aqui, enfrentou uma grande batalha, uma luta para chegar aqui. As ondas batem contra o barco. E tem muita gente que pensa assim, eu vou desistir desse negócio de Jesus. Esse negócio de igreja é muito complicado. Eu não quero a igreja porque a igreja tem esse e aquele problema. E muitas vezes o inimigo se levanta usando os próprios irmãos. Por isso que mais uma vez eu quero lembrar, tem que voltar à palavra. Para falarmos sobre fundamento, para falarmos sobre princípios, sobre o que Deus nos ensina. Quando a gente começa a julgar, o que a Bíblia diz sobre julgamento? Uma quantidade de coisas, né? Não julgueis, para que não sejais julgados. A palavra é clara sobre julgamento. Como é que a gente faz com o julgamento? Você julga. Se a gente julga, você está dando lugar ao diabo. Não podemos julgar. É o que ensina a palavra. Irmãos, nós temos que receber a palavra para viver, para praticar. Não podemos criticar. A crítica não é de Deus. Eu corrijo muitas pessoas que me falam do outro irmão. E eu digo assim, bem, você já foi ao irmão? O que a Bíblia ensina? Isso é fundamento. Isso é palavra. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, hein? Forte? Vai a ele. Se alguém não gostou, alguma coisa que eu falei, vem a mim. Fala comigo. Não é depois que passou a palavra, você viu aquele pastor que falou de mim? Aquilo foi para mim, eu estou chateado. Irmãos,
Deus não quer que vivamos situações de melindres, né? Situações de a gente ficar ofendido. Ofensa não é de Deus. Hoje muitas pessoas na igreja estão ofendidas com situações de pecados que não resolvem. Pecado contra o irmão, porque aconteceu alguma coisa e não é tratado. Por que a igreja caminha mal nesse sentido? Que a gente não resolve as pendências. Se eu tenho um problema, uma dificuldade, eu tenho que ir ao irmão e falar com ele. Se os dois ali assentarem, eles acertarem aquela situação, vitória do Senhor. Não deu para resolver, chama um outro irmão e na presença de uma outra testemunha trata essa pendência que tem entre os irmãos. A palavra nos dá passos que muitos não cumprem. Por que a igreja vive dificuldades? Porque nós tínhamos que dar os passos que Deus está falando conosco e a gente não dá. E a igreja fica ruim. Qual a igreja que fica ruim? Qual? Não é qual a igreja que fica ruim? Eu não sou a igreja. Eu fico ruim. E eu fico reclamando dos irmãos. E eu fico aborrecido com os irmãos. Mas a igreja que está ruim sou eu. Porque eu sou a igreja. Quando a igreja está ruim, você já sentou perto de um irmão ruim? A igreja está ruim. Você comenta com ele, ele só tem crítica. Viu lá aqueles copos voavam o tempo todo? Viu lá a situação do irmão? Ele cantou muito errado, mal, errou algumas notas, eu vi. Viu lá aquela irmã? Queria aparecer. Então, irmãos, tem uma quantidade de coisas que a gente fica fazendo críticas, julgamentos, quando de fato nós tínhamos que estar sendo edificados na palavra. Do tipo assim, vamos orar, porque o irmão ainda vai tocar melhor do que tocou hoje. Vamos orar, porque a irmã, Deus vai dar mais cântico para ela. Foi ruim não, irmãos, foi tudo bom. Eu só estou usando essas coisas para dizer que de fato, como igreja, nós fazemos parte do corpo. E o processo, e o que Deus quer de nós, é que edifiquemos o corpo de Cristo. Essa é a vontade de Deus. O que Deus nos chamou é para de fato trabalhar essas coisas que não cooperam. Porque se como igreja a gente vive assim, às vezes a gente chega atrasado, né? A irmãzinha chegou um pouco atrasada, eu sei que teve gente que chegou mais atrasado que ela, mas ela chegou aqui perto de mim da Sâmia, me perdoa que eu cheguei atrasado. Irmãos, de repente, essas coisas são boas.